Bom, agora que nós falamos sobre métodos e atributos reservados ou privados, nós podemos falar de um novo tipo de elemento que o objeto pode conter, que são as propriedades. Então, vou criar aqui uma nova pastinha, f.propriedades, e aí eu vou criar aqui um novo arquivo, .py, vou chamar ele de prop, e aí eu vou pegar aqui no meu reservado e vou colar esse cara aqui. E vou apagar esse final aqui. Então, beleza. Bom, o que são propriedades? A gente viu que a gente pode esconder determinados atributos e métodos do meu usuário. Mas mais do que isso, eu posso alterar a maneira como determinados atributos e métodos se comportam e eu posso ter algumas modificações específicas em determinadas variáveis a partir do momento que o usuário faz algum tipo de alteração no objeto. Eu sei que isso ficou um pouquinho complicado de entender, mas vamos ver com mais clareza. Bom, o que é uma propriedade? A propriedade é um método que se passa por atributo. Interessante. Como é que eu entendo isso? Bom, uma propriedade, eu vou definir ela como se fosse um método, mas eu vou acessar ela na minha instância de atributo como se fosse na minha instância de objeto, desculpa, como se fosse um atributo. Então, como eu defino uma propriedade? Da mesma forma que eu tenho esse static method aqui, eu posso ter um arroba property, e eu vou chamar essa propriedade de peso do cachorro. E aqui o peso vai ser, vamos supor que seja o valor real. E aí, essencialmente, essa é uma função que eu estou definindo, que vai ser tratada como uma propriedade, e o nome dessa função é peso. E o que eu espero que essa função faça? Eu espero que essa função me devolva um valor para essa propriedade de peso. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou criar uma, uma propriedade qualquer aqui, desculpa, um atributo qualquer. Esse atributo eu vou fazer com que ele seja reservado. Eu vou mudar o valor de peso para ser vazio. Ok, vou deixar como nome. Eu vou pegar esse peso, eu vou definir ele aqui. E aí eu vou importar a minha biblioteca typing aqui. Porque eu vou fazer com que peso seja um type.union, que ele vai poder sempre começar como none, mas depois ele deveria virar um float, e aqui eu vou dar um return self.peso. Ok? Então, veja o que eu estou fazendo, né? Eu estou retornando o valor desse atributo reservado. E agora, se eu vier aqui e colocar hex.peso, eu vou modificar o valor de peso só para a gente poder ver, vou deixar ele como 10 nesse primeiro momento, e aí eu vou vir aqui em imprimir. O que a gente vai ver? Deixa eu colocar para rodar aqui. O que a gente vai ver? A gente vai ver que aparece esse valor de 10 aqui, mas não apareceu aquelas cobrinhas se eu estivesse acessando o peso dessa forma. Tá vendo? Porque aqui eu estou tentando acessar o atributo reservado e aqui eu estou acessando a propriedade. Aí você deve estar se perguntando, mas por que isso aqui seria interessante? Por que eu gostaria de fazer alguma coisa como isso? Bom, porque a propriedade, ela está refletindo algum tipo de característica que eu tenho no meu objeto, e como isso aqui é uma função, eu posso fazer vários tipos de tratativa em cima desse cara. Então, por exemplo, vamos supor que eu passasse aqui o peso, que é um valor real, e também a raça do animal, ou melhor, vamos colocar aqui o porte do animal, e eu vou colocar aqui um string. Aí eu vou colocar aqui as nossas documentações, que é o peso do cachorro em quilogramas, e a porte, é que eu vou colocar porte do animal. Eu vou colocar que pode ser pequeno, médio e grande. E aqui, só para a gente ver isso aqui tomando cara, eu vou fazer um assert que o porte está dentro de um desses valores aqui, que é pequeno, médio, grande. Eu vou colocar minha mensagem de erro aqui. Se não me engano, para ficar bonitinho, eu vou fazer assim. Tcharam, tcharam. O porte do animal
deve ser pequeno, médio ou grande. Vamos colocar aqui que o porte que o usuário passou não é válido. Pronto. Então agora eu vou passar o porte e o peso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou setar o peso, vou deixar de ser reservado aqui, vou mudar o valor de peso para o peso. Tá vendo que ele deu um erro aqui, porque eu tenho uma propriedade peso, mas eu vou comentar ela rapidamente, porque a gente já vai ver isso acontecendo. Vou trocar esse cara aqui. Esse cara vai ser sempre o número real. E aí eu vou pegar aqui e criar também um porte, que vai ser esse valor. E eu vou deixar o porte como uma string. Então agora, quando eu for definir o meu cachorro, eu preciso definir essas outras propriedades. Então eu vou dizer que o Rex tem um peso de 30 quilos e ele é do porte grande. E o Scooby tem um peso de, vamos supor, 10 quilos e ele tem um porte grande. Agora, vamos supor que eu queira saber se o animal ele é saudável ou não é saudável, né? Se eu quero saber se o animal é saudável ou não, eu posso, por exemplo, comparar qual que é o peso dele com o peso esperado para o porte do animal para responder essa pergunta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um novo atributo de classe que vai ser privado. Eu vou chamar isso aqui de faixa peso. E aí essa faixa peso vai ser um dicionário por porte. Então eu vou falar que o porte pequeno, ele pode ter de 2 até 10 quilos, vamos supor. O porte médio pode ter de 10 até 30 quilos. Ou melhor, vamos colocar 20 quilos. E o porte grande pode ter de 20 até, sei lá, 40 quilos. Alguma coisa assim. Não sei se isso aqui é verdade, tá, gente? É só um exemplo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero inferir qual que vai ser a saúde do meu animal com base na comparação do peso com as faixas aceitáveis de peso. Então, o que eu posso fazer para refletir isso? Eu posso criar uma propriedade que seja saúde, saúde, e aí eu faço aqui. Então, eu vou pegar aqui o meu peso e o meu porte. Então, vamos supor, eu vou pegar aqui o meu self.faixa peso. Peso mínimo é igual a self.faixa peso, self.porte, porte, e aqui eu também tenho o meu peso max, lembrar que isso aqui é uma tupla, então eu posso abrir ele assim. Eu vou falar, se o peso mínimo for menor ou igual ao meu peso, que for menor que o meu peso max, eu vou retornar saudável. Se, caso contrário, o peso for menor que o peso mínimo, eu vou falar magro demais. E caso contrário, eu vou responder gordo demais. Então, veja que a minha propriedade saúde, ela vai ser diretamente afetada pelo valor que está sendo atribuído ao peso. Mas a minha saúde vai refletir instantaneamente, né, caso o meu peso seja modificado. Então, o que eu posso ver aqui, se eu pegar e acessar o rex.saúde e imprimir aqui também o scooby.saúde, desculpa, e rodar isso aqui, você vai ver que, ele passou o meu assert, assertion is always true, perhaps remove parentheses, provavelmente. Provavelmente é alguma coisa assim. Aí eu tenho que colocar aqui, aí deixa eu dar um jeito, colocar aqui para o meu black resolver a parada. Então vamos dar external to black, pronto, deixou bonitinho. Vamos lá, rodar de novo. E agora você vê que o Rex, a saúde dele já refletiu o peso, que ele está falando, ó, o Rex está saudável, porque está naquele peso de 20 e 40. Agora o Scooby, que também é de porte grande, ele está magro demais. Então veja que
O meu método, na verdade, é tratado com um atributo que sempre reflete alguma outra característica do meu objeto. Então, eu posso adotar determinados comportamentos na hora de preencher, acessar essa propriedade. E além da propriedade poder ser obtida por meio de um método, ela também pode ser setada por meio de um método. Então, aqui eu vou mudar um pouco as coisas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar com que o peso volte a ser um atributo reservado. Então, o peso voltou a ser um atributo reservado, já refletiu aqui, já refletiu aqui. Então, o peso é reservado. E agora, eu vou criar uma propriedade, property, que seja o peso. E aí, isso aqui eu vou retornar o self.peso. E eu vou criar também o setter do peso, que é e se eu quisesse fazer, por exemplo, hex.peso igual a 30. Né? E se eu quisesse fazer isso? Bom, o que eu posso fazer aqui é colocar um peso.setter. E aí aqui eu escrevo também uma função chamada peso. Essa função recebe um valor, que pode ser, que eu posso chamar essa variável, na verdade, de qualquer coisa, e ela não me devolve nada. E aí aqui eu posso vir e setar o meu valor de peso para o valor que eu estou colocando aqui. Então veja que agora a minha propriedade reservada vai adotar esse determinado comportamento aqui, de acordo com o setter de peso. Então se eu mudar, por exemplo, o scoob.peso para 30, agora ele vai mudar a saúde do Scooby para saudável. Mas veja que todos os acessos de variáveis estão protegidos por essas funções aqui. Então, se eu quisesse que, ao mudar o peso, isso tivesse comportamento específico, eu poderia refletir isso. Por exemplo, vamos supor que eu queira transformar o saúde em, ao invés de uma propriedade, eu vou falar calcula saúde. E aí aqui eu vou ter um atributo de objeto, que eu vou chamar aqui calcula saúde. Esse atributo de objeto ele é calculado com base na propriedade reservada de peso. Então, vou fazer aqui o saúde, vai ser uma string também. E agora, aqui, quando eu fizer o set do peso, eu quero que ele altere o meu atributo de saúde. Então, eu vou vir aqui e vou dar um self.saúde igual a self.calcula saúde. Então veja que ao fazer o set do peso, eu automaticamente vou recalcular o valor de saúde. Isso poderia ser uma coisa interessante para ser feita se, por exemplo, você acessasse muitas e muitas vezes a propriedade de saúde. Isso significaria que você está rodando esse cálculo várias e várias vezes. Aqui você está sendo mais eficiente porque você só calcula o valor de saúde quando tem uma modificação de peso. E aí você vai ver que, da mesma forma que a gente acessava o saúde antes, né, eu continuo acessando, porque ele passou a ser um atributo normal, e quando eu modifico o peso, ele também modifica o valor da saúde, porque ao chamar o setter da minha propriedade, ele roda esse cálculo aqui. Então é assim que você utiliza propriedades, e a grande vantagem delas é que você consegue colocar comportamentos específicos do seu objeto ao obter o valor ou ao mudar o valor de uma determinada propriedade. E a gente vai utilizar muito ela ao longo desse curso.